Você já parou pra pensar que na maioria das mesas, um guerreiro, um mago, um ladino, um bruxo, eles são tratados da mesma maneira pelos NPCs? Como se a classe em si fosse apenas uma coisa mecânica, quando, na verdade, a classe escolhida pelo seu jogador deveria ser um marco social, cultural e até político dentro da sua campanha de RPG. Em um cenário de alta fantasia, as classes elas não são apenas usadas para funções de combate. Elas carregam reputações, medos, expectativas e até preconceitos. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como os NPCs devem reagir realmente às classes dos seus personagens, não de uma maneira caricata, mas como pessoas reais reagindo em um mundo onde magia, monstros e guerras são nada mais nada menos que partes do cotidiano. Então já se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Os guerreiros então são a classe mais compreensível dentro do mundo do RPG e por isso eles devem ser os mais temidos. O guerreiro então ele não deve ser visto apenas como alguém que sabe lutar, plim, plim, plum, psh, mas sim alguém que realmente sobreviveu a conflitos reais, a duelos, a encontros com monstros ou mesmo a guerra em si. O guerreiro então ele é formado por cicatrizes, uma postura mais militar, ele tem uma forma de falar própria e até a forma como ele fica em silêncio comunicam experiência. Os camponeses então eles tendem a tratar o guerreiro de uma maneira mais respeitosa, muitas vezes até misturado com um pouco de cautela. Eles sabem então que aquela pessoa, que aquele guerreiro, que aquele jogador já matou antes. Como eu falei, guerra, monstro, conflito, duelos. Em um ambiente mais urbano, aquela cidade, aquele vilarejo que você está mostrando para os jogadores, os soldados, os guardas daquele local, eles reconhecem o guerreiro imediatamente. Há uma leitura corporal, como eu falei, a postura do guerreiro, o jeito que ele fala, o jeito que ele fica até em silêncio. Isso denota experiência. E esse tipo de postura do seu jogador pode gerar então uma camaradagem ou até uma rivalidade. Já por um outro lado, os nobres eles podem ver esse guerreiro apenas como uma ferramenta, algo útil, mas completamente descartável. Em campanhas bem trabalhadas, bem exploradinhas mesmo, você percebe que esse guerreiro não é só mais um aventureiro. Ele carrega o peso legítimo da violência legítima. Ele é alguém que sobreviveu a algo extremamente perigoso, algo que as pessoas não deveriam ter sobrevivido. Os magos raramente são tratados como pessoas comuns. Nós como mestres não exploramos esse lado mais não mágico da campanha, mas a maioria dos NPCs começam a ver a magia como algo antinatural, perigoso e total e completamente incompreensível. Mesmo quando os magos são respeitados, um Elminster da vida, eles são mantidos a uma certa distância. Os NPCs dificilmente eles vão se aproximar muito de um mago. O estalajadeiro ele pode ser cordial com o mago, mas ele vai observar cada gesto que ele faz. Um guarda não sabe exatamente do que aquele indivíduo é capaz. Isso pode gerar uma tensão constante. Socialmente, os magos geralmente são associados a academias de treinamento, a escolas de magia, a torres arcanas, ou mesmo patronos isolados. Aquele cara ricão que patrocina o estudo do mago, sabe? Isso cria uma certa percepção de elitismo para a parte dos magos. Alguém está bancando eles, então eles têm que buscar mais estudos. O mago, diferente do outro conjurador, ele tem que buscar, ele tem que conhecer magias, então ele tem que comprar pergaminhos, ele deve ter dinheiro. NPCs mais simples podem tratar esse mago de uma maneira quase religiosa, assim, sabe? Enquanto os nobres, por outro lado, vão ver eles como uma espécie de rival estrategista. O mago então ele adentra uma sala e muda o clima daquele local, mesmo sem dizer uma única palavra. Clérigos e paladinos eles carregam algo que nenhuma outra classe carrega. NPCs eles não reagem apenas à pessoa que está ali, aquele clérigo, mas sim aos ideais que esse clérigo paladino ele carrega. Em regiões devotas, então, o clérigo é tratado quase como uma divindade dentro do lugar. Pessoas pedem bênçãos, conselhos e até absolvição de seus crimes, absolvição de seus pecados. Bem naquele conceito medieval da Inglaterra, assim, que os padres eram reverenciados e também vistos com certo medo. Se você fizer errado, você vai pro inferno. Mas essa reverência, ela sempre vem com um custo. Um clérigo nunca é visto como neutro dentro de uma disputa, por exemplo. Suas ações, então, elas devem ser tratadas como sinais divinos. Já os paladinos, em especial, eles provocam reações extremas. Esperança para alguns quando eles adentram uma sala, ou mesmo medo para outros quando eles saem em silêncio. Um criminoso, ele não vai ver aquele paladino como um aventureiro, mas sim como um fim inevitável para seus crimes e pecados. Os ladinos eles vivem uma contradição dentro da sociedade. NPCs no modo geral eles não vão confiar no ladino, mas podem acabar dependendo deles. Quando o ladino está perto, passando pela rua, os mercadores então eles começam a observar de uma maneira mais tendenciosa suas bolsas. Os guardas eles parecem prestar mais atenção naquele grupo em específico. Os nobres eles sorriem, mas eles escondem informações. Talvez eles se fechem no círculo mais fechado. Existe um estigma automático. Ladinos então eles são associados a espionagem,
traição e até crimes, mesmo quando eles não fazem nada errado. Ao mesmo tempo, o submundo parece reconhecer imediatamente o ladino. Informantes, espiões e mesmo criminosos, eles tratam essa classe, esse tipo de personagem então com respeito silencioso. Um ladino, quando ele entra abertamente no ambiente, ele nunca deixa de ser observado. Às vezes há medo nos olhares das pessoas que os observam, às vezes até as expectativas de oportunidades. Vou contratar aquele cara ali pra roubar outro. Os bardos são subestimados apenas por aqueles que não têm um poder social. NPCs que vão ter uma conversa com o bardo vão tratar eles como figuras públicas bem conhecidas. Eles podem ser artistas, oradores, cronistas, músicos, entre outras coisas, e assim eles vão ser tratados dessa maneira. Um bardo então ele pode entrar de uma maneira desconhecida num determinado vilarejo e sair de lá extremamente conhecido, talvez a pessoa mais importante dentro daquele lugar, seja para o bem ou seja para o mal. Os governantes então eles veem os bardos como um risco político. Palavras elas moldam narrativas e narrativas elas moldam poder. O bardo ele nunca ameaça alguém com uma espada, tome uma espadada na cara, mas sim com palavras. Em algumas mesas da RPG então, os NPCs eles medem cada palavra dita diante do bardo, porque eles sabem, eles entendem que palavras podem, devem e com certeza sobreviverão muito mais que batalhas. Os druidas raramente são vistos como alguém que faz parte de uma sociedade comum. NPCs comuns tendem a tratar o druida como uma figura estranha dentro da cidade, quase como um selvagem andando naquele lugar. Já comunidades mais rurais, aquele vilarejo no qual os jogadores começam a sua jornada, os veem quase como intermediários entre a natureza e o próprio povo que vive naquele lugar. Um druida então ele sempre vai carregar a sensação de algo muito antigo, anterior a leis, a cidades e até mesmo a reinos. A presença de um druida dentro do grupo da RPG pode fazer com que algumas pessoas que explorem a natureza se sintam um pouco mais desconfortáveis. Mineradores, lenhadores e nobres expansionistas enxergam druidas como um obstáculo ideológico. Eles não discutem apenas território, mas visão do mundo. Os monges são vistos como estrangeiros culturais, mesmo que eles tenham sido criados na cidade, que as pessoas conheçam eles, mas eles vão ser tratados de um pouco à distância, assim, sabe? Tipo, oh meu Deus, um monge ali, vou atravessar a rua. NPCs reagem aos monges com uma certa curiosidade e também uma confusão. A disciplina extrema, o desapego material e o controle emocional que essa classe carrega tem uma aura de mistério. Em sociedades militarizadas, como uma espécie de guerreiro filosófico. Em sociedades hedonistas, eles podem ser vistos como estranhos. O monge, ele desafia regras sociais mesmo sem precisar confrontá-las diretamente. Isso gera reações ambíguas. Bruxos e feiticeiros, eles despertam reações viscerais. NPCs comuns, eles raramente entendem a diferença entre a magia estudada, aquela em que o mago ele passa anos e anos aprendendo uma determinada magia, a inata, que é aquela que os feiticeiros carregam, aquela que eles já nasceram conjurando magias, e mesmo aquela concedida por patronos, por uma divindade. Eles podem até acabar interpretando que aquele bruxo pode ser um clérigo, dependendo de como aquele bruxo se vista, como ele se apresente. Porém, eles sabem que algo está errado. Talvez aquele NPC comum ele já fica com o pé atrás, assim, quando ele vai conversar com o bruxo, por exemplo, ou mesmo o feiticeiro. Feiticeiros, então, eles são vistos como aberrações ou mesmo prodígios perigosos. Os bruxos são vistos como pessoas que fecharam acordos que ninguém deveria fazer. A reação mais comum que um NPC vai ter quando encontrar um feiticeiro ou mesmo um bruxo é o medo. Muitos desses NPCs eles vão acabar surrando entre si quando passa o feiticeiro, quando passa o bruxo à frente deles. Os olhares também são desviados, né? Então ele tá conversando com alguém aqui e o cara tá tipo, não sei, ou algo assim. Alguns NPCs eles tendem a se aproximar dessas duas classes para obter poder, enquanto a grande maioria se afasta deles por medo. Em algumas campanhas, essas duas classes, então, elas passam despercebidas. O mundo reage a essas classes, mesmo que os jogadores eles acabem não provocando ou mesmo percebendo isso. Os patrulheiros, Ranger, são respeitados por aquilo que eles sabem fazer, não por quem eles são. NPCs confiam neles para caçar, guiar, rastrear e até sobreviver em determinados ambientes, florestas, planícies, cavernas. Mas a grande maioria das vezes eles não são vistos como parte da sociedade que vivem. Existe uma percepção geral dentro de um vilarejo, dentro do mundo em si, que os patrulheiros em si devem viver perto das fronteiras e não nos centros de cidades ou mesmo próximas cidades. Eles são bem-vindos temporariamente. Quando esse patrulheiro, então, ele cumpre a função dele, caçar, guiar, rastrear, então se espera que eles sigam o caminho deles. Tchau, tchau! Isso cria personagens naturalmente solitários, não por escolha, mas sim por função social. Quando NPCs eles reagem de maneira diferente a determinadas classes, o mundo deixa de ser algo estático e se torna parte de um sistema social vivo. Os jogadores começam a pensar antes de agir, escolher as palavras que eles vão dizer a determinado NPC, esconder símbolos ou mesmo insígnias. O guerreiro tirando uma insígnia que ele carrega ou
mostrando com orgulho, pra mostrar quem ele realmente é. O clérigo de uma divindade escondendo porque ele serve uma divindade considerada sombria dentro de uma região. Mas do outro lado do continente, essa divindade pode acabar sendo totalmente reverenciada. A classe deixa de ser um conjunto de habilidades e se torna a identidade do seu jogador. E esse é o ponto em que o RPG amadurece. Quando os NPCs eles reagem à classe do jogador, algo muda dentro da sua campanha. O mundo então ele deixa de ser neutro. Classes passam a carregar peso social, histórico e até emocional. Um mago não é apenas alguém que sabe conjurar magias. O paladino então ele deixa de ser apenas um combatente sagrado. O ladino não é apenas furtivo. Todos são lidos, julgados e interpretados pelo mundo ao redor. Isso cria escolhas mais cuidadosas, interpretações mais ricas e histórias que emergem naturalmente entre as interações dos seus jogadores e o mundo ao seu redor. E agora eu quero saber de vocês, nas campanhas de RPG que vocês mestram, os NPCs eles reagem a todas as classes da mesma forma ou eles reagem a cada classe de uma maneira diferente? E deixa nos comentários, eu quero saber como esse mundo reage, quais são as ideias que vocês colocam para suas campanhas de RPG. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que os queridos estejam com vocês. Até mais!